Boa noite a todos. É uma satisfação poder fazer a abertura do Tour DSM de confinamento, etapa Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui reunidos para dar início à terceira etapa do Tour DSM de confinamento de 2020, dessa vez no estado de Mato Grosso do Sul. Já estamos todos reunidos aqui para iniciar o evento, todos os palestrantes, toda a equipe de Mato Grosso do Sul, da Fazenda Água Tirada também, todos reunidos, para então oficialmente começarmos o Tour DSM de confinamento. Quero agradecer a presença de todos, quero parabenizar em nome de toda a equipe da Tortuga, uma marca DSM de Mato Grosso do Sul, em nome do Tássio, fica aqui os parabéns pela organização de mais um Tour DSM de confinamento, um evento que tem como objetivo mostrar resultados zootécnicos e econômicos de bovinos de corte, tratados com a linha Fox Products da DSM, a linha high-tech de alta tecnologia, à base de crina e outros ingredientes de alto nível tecnológico. Então, eu rapidamente quero passar aqui a palavra para o Tássio, que é o gerente distrital da Tortuga, uma marca DSM de Mato Grosso do Sul, para ele desejar também a todos as boas-vindas e sucesso em mais essa etapa do Tour DSM de confinamento. Tássio, boa noite, com você a palavra, e estamos aqui acompanhando o Tour até o final, qualquer eventualidade estamos à disposição. Olá, boa noite a todos, muito obrigado, Baruzelli, por essa abertura. Eu me chamo Tássio Matos, eu sou gerente distrital da DSM Tortuga no estado do Mato Grosso do Sul, estado esse responsável por essa etapa do Tour de confinamento. E como que vai funcionar essa noite? Nós vamos ter 3 apresentações durante esse Tour, uma apresentação da equipe, uma representante do grupo Água Tirada. Vamos ter uma palestra do técnico que atende essa fazenda, tá, para falar um pouquinho do trabalho que foi feito no âmbito nutricional. E vamos ter uma palestra mais voltada para mercado com a Lígia Pimentel. E as perguntas que com toda certeza vão surgir ao longo do evento, vocês podem escrever aí, tem uma caixa de textos para perguntas, vocês podem escrever e ao final das apresentações, o nosso gerente técnico regional de gado a pasto, Marcelo Guimarães, vai nos dar a honra de ser o moderador das perguntas e vai direcionar as perguntas que vocês fizerem para os palestrantes, tá bom? E antes de começar, é claro, eu não posso deixar de agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença dos palestrantes externos, Gabriele e a Lígia, que prontamente aceitaram o nosso convite. Então, em nome da DSM, fica o meu muito obrigado. E para a gente começar, eu gostaria de fazer uma breve apresentação institucional da DSM, porque muitas pessoas devem estar se perguntando o que aconteceu com a Tortuga, quem que é a DSM, e eu acho justo que nós façamos essas apresentações. DSM, da sigla Dutch State Mines, Minas Estatais Holandesas, é uma empresa criada, fundada em 1902 na Holanda, uma empresa criada para extração de carvão, evoluiu para o segmento petroquímico e hoje é uma empresa que trabalha com nutrição, saúde e vida sustentável. Tá? Uma empresa hoje que conta com 25 mil colaboradores espalhados por todo o mundo. Hoje, nós estamos presentes em todos os continentes, nós temos aí 46 fábricas espalhadas por todo o continente, para as diversas marcas da DSM, e vale destacar que para a marca Tortuga, no Brasil, nós temos 3 unidades fabris, 2 no estado de São Paulo, em Mairinque e Jaguaré, uma no estado do Ceará, em Pecém, além, é claro, dos nossos 9 centros de distribuição. Aqui um pouquinho, só para exemplificar um pouco dos negócios que a DSM atua mundo afora. E chama a atenção, é claro, quando nós olhamos aí o impacto do segmento nutrição animal quando somado à nutrição humana, o tanto que isso impacta no faturamento da companhia. Tá? Os dois juntos correspondem a 45% desse faturamento e absorvem 10 dos 25 mil colaboradores da DSM. Sem sombra de dúvida, o nosso faturamento em nutrição animal ele é
altamente impactado pela marca Tortuga, adquirida pela DSM em 2013. Como a maioria de vocês que estão aqui nos assistindo sabem, a marca Tortuga é uma marca com 65 anos de mercado, sinônimo de tradição, de confiabilidade, de qualidade. Tá? E isso, com essa aquisição, a gente tem o orgulho de dizer que a DSM hoje é a maior empresa do mundo no segmento de suplementação nutricional para animais. E esse resultado, essa soma de uma empresa, de uma marca tradicional como a Tortuga, e uma empresa focada em tecnologia e inovação como a DSM, esse resultado ele não poderia ser diferente. É um sucesso no mercado e quem ganha com isso é a pecuária brasileira, a pecuária mundo afora, para onde a gente quer chegar. Aqui um pouquinho da nossa estrutura, são mais de 800 colaboradores no campo. A gente gosta de frisar que é a maior equipe de campo em território nacional. São 820 colaboradores profissionais capacitados para atuar no segmento de gado de corte a pasto, gado de leite, no segmento de fábrica de ração e, é claro, o segmento de confinamento, que é o alvo nosso hoje aqui desse evento. Um pouquinho do portfólio após essa fusão da DSM com a Tortuga, um pouco dos ingredientes que nós temos para ofertar no mercado. E falando especificamente aqui do nosso evento à noite, no confinamento, nós começamos com o que veio oriundo da Tortuga, que são os minerais Tortuga, antigamente conhecido como minerais orgânicos, quelatados. Nós temos os níveis OVN de vitamina, nós temos o Crina, que é um blend de óleos essenciais que vem aí para substituir o uso de antibióticos em dietas. Nós temos o Rumistar, que é uma alfa-amilase para melhorar a degradação do amido. E o nosso último lançamento, que é o Raidi. Toda a nossa linha de confinamento contemplam esses ingredientes que vieram, é claro, com a chegada da DSM, trazendo toda essa tecnologia para o nosso portfólio. E fica aqui o convite, para quem ainda não nos segue nas nossas redes sociais, estão aí os endereços. Aconselho quem ainda não está seguindo, tem conteúdos bem interessantes, através dessas mídias que nós colocamos nos nossos eventos que acontecem Brasil afora, e sem sombra de dúvida vai enriquecer, tanto para nós quanto para vocês aí que acessarem. Tá? Bem, era isso que eu tinha para falar um pouco sobre a DSM, elucidar um pouquinho sobre essa história, essa fusão DSM e Tortuga, sobre essa aquisição. E antes de eu passar a palavra para a nossa primeira palestrante da noite, eu gostaria de passar um vídeo, tá? Um vídeo falando sobre o grupo Água Tirada. Tá? Gostaria de deixar um agradecimento especial para a família da Gabriele, que se disponibilizou a nos ajudar no evento, cedeu os números. Vai ser um evento bem interessante. Então, eu vou passar um pouquinho o vídeo antes de passar a palavra para a Gabriele. O confinamento aqui na Água Tirada começou por volta de 2014. Quando nós vimos a necessidade de otimizar a engorda do nosso gado, né? Fazer essa finalização em confinamento, e nós tínhamos o produto vindo da integração agricultura-pecuária, um produto de extrema qualidade no quintal de casa. Então nós resolvemos unir as duas coisas, né? Para ter melhores resultados também na nossa pecuária. Cerca de 2 a 3 anos atrás, começou nossa parceria com a DSM. Isso fez com que nós alavancássemos ainda mais os nossos resultados com os nossos animais no confinamento. São animais advindos de raçadores da Água Tirada, animais de excelente qualidade e um confinamento que a gente usa bastante tecnologia hoje e está sempre aberto para trazer mais e mais inovações para a pecuária brasileira. Hoje a gente tem um foco também em carne de qualidade, muito vindo desses animais. Estamos muito felizes com a parceria em poder compartilhar isso com vocês. Muito obrigada. Boa noite. Olá, boa noite. Vamos dar início aí. Muito obrigada, DSM, muito obrigada pelo convite, obrigada, Alessandro, Tássio, Baruzelli. É um prazer para o Grupo Água Tirada estar presente nesse evento aqui da DSM. Então, eu sou Gabriele, sou sucessora no Grupo Água Tirada, terceira geração do grupo,
e 5ª geração de pecuarista aqui na região, no Mato Grosso do Sul. E eu vou contar um pouquinho para vocês bem rapidamente da nossa história, né, e onde nós estamos hoje, um pouquinho para onde vamos aqui no Grupo Água Tirada. Então, tudo começou, a gente coloca essa data de 1900, lá com bisavô, né, vindo aqui para a região, tetravô, sei lá como a gente fala, seu Adolfo Alves Ferreira, começando aqui no Mato Grosso do Sul. Depois essa foto aqui mostra a nossa primeira sede em 52, já aí sim com o meu bisavô, seu Libório, e o meu avô em 65, seu Artemio, tá firme lá na fazenda com a gente, tá recluso lá por conta da pandemia, aos 82 anos. Ele, em 65, ele compra um lote de 10 novilhas, Nelore, do seu Geraldo Correia da Silva. Ele viu o potencial no Nelore, a rusticidade que esse gado tinha, e a gente fala que isso se transformou rapidamente em uma paixão que ele desenvolveu, né, nessa seleção genética aí ao longo desses anos. A realidade que a gente tinha, eu acho muito interessante colocar isso daqui, como qualquer pecuarista tradicional aqui na região, né, como a gente tinha muitos vizinhos aqui, as terras eram bastante degradadas, né, os recursos mais limitados. Essa questão da pecuária deficitária, que ficava crítica no inverno, é muito interessante citar, porque morria bastante gado realmente, né? No nosso inverno aqui é bastante intenso e a gente tinha falta de comida realmente para os animais, e hoje até a gente fala que as vacas estão gordas demais porque a gente continua lembrando daqueles anos, né? As vacas às vezes têm até dificuldade de emprenhar por conta do tamanho que elas adquiriram aí ao longo desses anos. As invernadas eram bastante grandes, a gente não tinha agricultura e a nossa água ela vinha dos rios. Quando a gente pensou na intensificação da produção aqui da água tirada e se tornar um grupo realmente, um grupo familiar, se tornar uma empresa rural, a gente pensava em ganhar escala, aumentar essa capacidade de produção, melhorar a liquidez da empresa, aumentar a capacidade dos investimentos, as ações, né, que elas fossem beneficiando um todo, né, porque já estava o meu pai, meu tio e meu avô no negócio. E expandir também a marca Água Tirada, que já tinha sua notoriedade, né, por conta do nome do meu avô, o gado que ele já estava construindo, mas a gente queria expandir ainda mais essa marca. Né, hoje o que a gente tem aqui está um pouquinho da nossa estrutura de armazenamento, uma imagem do plantio, os nossos piquetes bastante divididos, né, a quantidade de cabeças hoje que a gente tem por hectare aqui, principalmente na região de Maracaju, aumentou bastante. Nós temos fábrica de ração hoje, então, com esses subprodutos vindos da nossa agricultura. Temos confinamento, semi-confinamento. Os machos inteiros a gente está batendo hoje próximo dos 600 quilos com 24 meses. Fazemos, então, essa integração, como eu falei, plantio direto, todas as tecnologias, né, para a agricultura de precisão, que a gente tem aqui em Maracaju, na Fundação MS, com excelentes consultorias também que a gente tem à disposição aqui. Temos uma estrutura de armazenagem própria e as últimas tecnologias, né, a gente sempre procura estar atualizado em relação a maquinário também. A nossa atividade hoje, então, ela está dividida entre soja, sendo soja a maioria aí da nossa receita, um pouco do milho também, a nossa pecuária aqui, que representa hoje 20% do negócio, e um pouquinho de cana que a gente tem aqui também. Hoje, no nosso confinamento, a gente procura trazer várias tecnologias, né, para a pecuária também. Essa tecnologia aqui que está na tela é de uma startup lá em Piracicaba e outra startup também aqui em Campo Grande. E para analisar esses dados dos animais, ter análise dos dados dos animais individualmente, diariamente, na palma da mão. Então, hoje a gente tem esse recurso de olhar a lucratividade de cada animal dia a dia. Então, é algo que a gente deu início aqui, né, junto com eles, ajudando nessas pesquisas, nesse desenvolvimento e trazendo cada vez mais inovação para a pecuária brasileira. Estamos, né, como eu falei no vídeo, inclusive abertos, né, para essas parcerias, para trazer coisas diferentes. E eu acho que, como sucessora, é algo que eu tenho conseguido agregar no grupo também, né, de trazer
esses elementos de inovação aí para o grupo. Aqui um pouquinho dos nossos raçadores. A gente hoje é bem reconhecido pelo que o seu Artêmio tem construído em relação à genética. Esse daqui é um dos raçadores que ele fala que é o exemplo do que é um Nelore do futuro, que ele chama a boca larga, o chanfro curto, a barbela bem espessa, e a gente tem os números já, né, para a área de olho de lombo, marmoreio. Esse não é um animal com maior marmoreio que a gente tem, mas é um animal bastante equilibrado, que a gente tem vendido bastante sêmen desse animal. Ele tem tido excelentes progênies, inclusive no nosso confinamento. Aqui um pouco das nossas matrizes, que o seu Artêmio também é apaixonado. Se não tiver bezerrinho nascendo todo dia, ele não tá feliz. Hoje é a função dele lá na água tirada, lá na sede, ir atrás desses bezerros. E um pouco da nossa carne também, é algo que a gente começou a explorar mais no último ano, né? Faz 1 ano e meio aí, mais ou menos, que a gente está distribuindo essa carne lá em Campo Grande, na Big Beef. E é algo que a gente acredita que dá para crescer muito mais ainda, né? É um mercado... o Nelore é um nome muito forte, mas ainda não era tão explorada essa questão da qualidade da carne do Nelore. E a gente já tinha isso e agora estamos explorando um pouco mais isso comercialmente. Aqui uma reportagem que a gente saiu na revista Nelore, então eu acho bastante interessante a gente trazer essa questão da família, né, trabalhando no negócio, cada um na sua habilidade ali, na sua competência, agregando para o desenvolvimento do negócio, e nesse caso aqui, sobre o marmoreio do nosso gado Nelore. Algumas conquistas, né, e algo que a gente valoriza muito, a nossa equipe de trabalho. A gente tem um alto clima, um alto índice no clima organizacional aqui na empresa. A gente tem diversas ações com esses colaboradores, uma média de tempo de trabalho bastante grande, e a gente acredita que gente boa trabalhando como um time, com objetivos comuns, é o ativo mais importante que a gente pode ter dentro de uma instituição. Então a gente foca muito nisso, e a gente acredita que os resultados que a gente tem muito graças a esse trabalho que a gente faz dentro de casa, né, com a nossa equipe. Algumas ações aqui, os cursos que a gente faz, treinamento, desenvolvimento de liderança, todos os benefícios que os nossos colaboradores têm. A gente tem um programa de sucessores para os filhos, sobrinhos, enfim, parentes de colaboradores que trabalham conosco. Desenvolver essa nova geração aí com um pensamento, uma mente mais aberta, né? Desenvolver melhor esse potencial de quem trabalha conosco. Temos um concurso de fotos dentro do grupo, reunião das famílias do grupo, é algo que a gente trabalha bastante, como que está sendo a família de cada colaborador, a convenção que a gente faz anualmente, e a gente participa de vários grupos de troca de experiência. Aqui um pouquinho da sucessão, né? É um tema que está bastante em alta, e várias vezes perguntam para mim, minha mãe também palestra muito sobre isso, quando que isso começou? E daí aqui a gente traz fotos que é desde sempre, né? Desde pequenininha a gente sempre foi vestida, aqui tem foto minha, da minha irmã, da minha priminha, somos 3 mulheres nessa geração, e desde sempre a gente foi vestida de botina, chapéu e calça jeans pro mangueiro para acompanhar tudo bem de perto. Então, esse meu trabalho hoje aqui na fazenda é muito fruto disso, né? Começou faz muito tempo. Aqui uma foto mais recente da família, só faltando a minha irmã aqui, que faz engenharia agronômica lá em Piracicaba, que não estava na foto no dia, mas é a nossa sucessora e acreditamos na parte da agricultura, que tem trazido uma visão de inovação, de sustentabilidade. Ela trabalha com insetos, com controle biológico hoje. Então, acho que é assim, o casamento perfeito para tudo isso, aqui os bichinhos que ela trabalha. Alguns contatos nossos aqui, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, dos nossos reprodutores, da nossa estrutura, a gente está sempre muito aberto para troca de experiências também. Recebemos muitas pessoas que estão passando pelo mesmo momento que nós, nessa fase de sucessão aí. Então, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. E muito obrigada. Chamar o Alessandro aí para
dar continuidade. Alessandro, que está no nosso dia a dia aí, nos acompanhando. Muito obrigada, Alessandro. Obrigada, pessoal. Olá, pessoal. Gabriele, parabéns pela apresentação. Então, a gente só tem a agradecer pela parceria, primeiramente, viu, Gabriele? Em nome da DSM, a gente agradece muito essa parceria, uma parceria que há anos a gente vinha mirando por toda a tradição que a Fazenda Água-Tirada tem, e a gente sabe que é uma fazenda que tem vários resultados, já experimentou várias tecnologias, e a gente vem conseguindo demonstrar toda a tecnologia, a qualidade dos produtos e serviços da DSM. Isso para nós é muito gratificante, tá? Nós vamos falar um pouquinho, pessoal, dos indicadores zootécnicos e econômicos do confinamento da água-tirada, ok? E, para começar, como se deu início a essa parceria, né? Em maio de 2019, conversando com o senhor Zé Adolfo, pai da Gabriele, ele nos transmitiu uma necessidade de confinar animais com o mínimo possível de volumoso. Embora eles tenham um grande campo de lavoura, eles têm uma área bastante vasta de lavoura, mas eles não querem misturar volumoso produzido na lavoura com o confinamento, eles querem fazer algo distinto, né? Então ele me passou uma responsabilidade da gente terminar esses animais com o mínimo possível de volumoso, e a gente fazendo um diagnóstico na propriedade, a gente já localizou que tinha um saldo de feno disponível na propriedade, né? Milho próprio armazenado, bastante milho, né? E uma conveniência muito grande para a compra de casca de soja, que na região tem bastante, e torta de algodão, né? E checando os animais também no arrendamento que eles têm para a recria desses animais, a gente logo se deparou com animais aí de 390 a 450 quilos em pastos de integração, ou seja, os animais estavam muito bem de estado corporal. Isso é interessante do ponto de vista que a gente consegue fazer uma adaptação boa desses animais, porém é um grande desafio imprimir alto ganho de peso em animais que praticamente não têm ganho compensatório algum, tá? Mas eu acho que a pecuária deve ser dessa maneira, a recria cada vez melhor e o confinamento exclusivamente para fazer a terminação desses animais, certo? Então aqui está o protocolo nutricional que a gente trabalhou no ano passado, tá? A gente trabalhou em 4 steps, ou seja, 4 dietas para chegar na dieta final desses animais, né? Então, começando com 15% de volumoso, e aí pode alguém estar achando, nossa, mas é pouco volumoso para começar uma dieta de confinamento. No entanto, com o uso do feno, o feno tem uma fibra efetiva muito boa. A gente consegue trabalhar com uma quantidade menor, mantendo uma boa efetividade da dieta inicial, mesmo com 15% na matéria seca. Depois 10%, baixando para 10% e 90% de concentrado, 5% de volumoso e até 1,5% de volumoso, ou seja, uma dieta praticamente altamente energética, com baixa quantidade de fibra e provando aí que o Nelore suporta muito bem dietas de alta densidade, né? Então, se a gente vê aqui, ó, no quadro abaixo, percentual de cada ingrediente já na matéria natural, ou seja, como era carregado no vagão, né? 2,10 do núcleo da DSM, o fosbófilo confinamento crina, tá? A ureia praticamente 1%, isso foi a média que foi gasto nesse giro, tá? 14,4 de casca, torta 14, milho 50% na matéria original, feno 3,35% apenas, e água, que é um ingrediente bastante fundamental quando a gente atua com dietas com feno, tá? Ou melaço também é uma alternativa para esse caso de perfil de dieta, ok? E aqui os resultados que a gente alcançou em 2019, né? Nós confinamos em torno de praticamente quase 1.000 animais no ano passado, tá?
a média de peso de entrada foi 399 quilos, né, ou 13,3 arrobas, e o peso final em jejum 576, aferindo um rendimento médio de 56% de rendimento, 56,3, 21,6 arrobas. Então a gente conseguiu uma produtividade de 8,32 arrobas em média de todos os animais confinados no ano passado, com um consumo de 2,46% do peso vivo em matéria seca, né? Isso traduzindo em matéria natural, já com a inclusão da água, 15,9 kg, ok? Por cabeça dia. O GMD médio de todos os animais do ano passado ficou na ordem de 1,661, tá? O GDC, que a gente chama, que é um índice extremamente importante, que é o ganho diário de carcaça, né? Porque às vezes a gente fala, ganhou 2 quilos de peso vivo, mas deu um rendimento muito ruim, não vai ter uma influência negativa nesse GDC. E ao contrário é verdadeiro, às vezes teve um ganho de peso baixo, mas um rendimento muito alto. Então o GDC ele traduz muito bem o ganho efetivo do confinamento, né? 1 quilo, 178 de carcaça. A gente tem que sempre nos lembrar que os confinadores e os pecuaristas no geral vendem carcaça para frigorífico e não o boi. O boi vai vivo, mas eles recebem pela carcaça, tá? E o período médio que ficou esses animais, 106 dias, um período bem interessante, fruto aí dessa ferramenta que a Gabriele comentou, né, de encontrar o ponto ótimo de abate através das balanças de passagem, onde tem 2 baias lá no confinamento instalados essas balanças, né? Isso tem auxiliado bastante a gente encontrar esse ponto ótimo de abate aqui, ok? E o custo alimentar no ano passado, é óbvio que esse custo a gente não pode traduzir para esse ano, o milho estava bem mais em conta, enfim, as commodities eram bem preço menor, a receita do boi também era menor, mas esse é o custo como aconteceu, né? R$ 8,00 de custo alimentar, R$ 1,00 de custo fixo extra-alimentar, né? Aqui eu falo em mão de obra, energia, combustível e manutenções, né? Ou seja, R$ 9,00 por cabeça dia, por consequência, R$ 955 por cabeça confinada, né? Os animais entraram aí com um custo médio inicial de peso vivo de 5,10, é até estranho falar esse valor nos dias de hoje, mas era a realidade do mercado no momento, e a venda também a R$ 147, ou seja, um confinamento que deixou uma margem, um resultado líquido de R$ 190 por cabeça, ou 6,4% de rentabilidade no período, ok? Então esse foi o resultado do ano passado. E agora a gente vê também alguns lotes que se despontaram no ano passado, né? Por exemplo, esse lote que foi abatido no JBS de Naviraí em 31 de maio do ano passado, entrou com 460 quilos, saiu com 611, rendeu 58,4% de rendimento, com 89 dias de coxo, né? E com um GDC de 1,426, ou seja, mostrando a grande eficiência do Nelore em promover ganho de carcaça, né? O ganho de peso vivo foi bom, a gente sabe que é fruto, às vezes, de conseguir ganhos até maiores, cruzamento industrial, mas quando o quesito é rendimento de carcaça, a gente tem visto que o Nelore tem sido imbatível, né? Ossatura fina, pelo fino, cabeça pequena, né? Cupim, né? Isso tudo, o preenchimento ruminal bem menor do que o cruzado, isso tudo tem valorizado bastante esse rendimento de carcaça e traduzido num ganho de carcaça dia muito interessante, tá? E interessante falar dessa genética da água tirada, que esses resultados foram em cima de animais que deram 95% de gordura 3, né? E apenas 5% gordura 2. E um outro detalhe, 94% desses animais dentição 2 dentes e apenas 6% com 4 dentes, né? Isso mostra um Nelore precoce que aguenta dietas de alta densidade energética e com um bom desempenho de ganho carcaça dia. Já
falando na tecnologia que a gente usou da DSM para esse confinamento, a gente vem utilizando o Fosbov Confinamento Crina, né, um produto que tem um grande diferencial em seu aditivo nutricional, que é um blend de óleos essenciais, o Crina Ruminantes, né, uma tecnologia exclusiva da DSM, incorporada com as tecnologias que já existiam na tortuga, né, ou seja, minerais tortuga, blend de óleos essenciais. A gente tem um conceito de vitamina, que é o conceito OVN, ou seja, uma quantidade de vitamina bem maior que se vê no mercado e vem ajudando bastante na performance dos animais, ok? Cromo orgânico, enfim, leveduras, é um pacote de tecnologias provedor aí de um núcleo para suportar grandes desafios e promover grandes resultados. Tá? Já no ano agora atual, 2020, a gente teve alguns desafios diferentes, né? Fruto de um resultado interessante do ano passado, a família do senhor Artêmio, Zé Adolfo, Nerinha, Gabriele, eles acharam interessante tocar o confinamento o ano todo, né? Então a gente teve aí resultados de confinamento nas águas, como vocês estão vendo na foto da esquerda, né? O curral molhado, porém sem excesso de barro. Isso fruto de um dimensionamento de confinamento que eles fizeram lá atrás, de currais de 50 de coxo por 100 de profundidade, né? Em algumas regiões do país, o pessoal acha até um contrassenso, essa profundidade toda de baia no confinamento. Mas a região de Maracaju e o Mato Grosso do Sul, do centro para o sul do estado no geral, tem chuvas no inverno, né? Regiões que chovem bastante, então esse espaçamento maior, esse dimensionamento de até 24 metros quadrados por animal, tem nos ajudado bastante em não ter excesso de barro no confinamento e na seca também não ter excesso de poeira, que o animal ele tem uma vazão maior para escapar da poeira, nesse caso, na seca. Tá? Mas é óbvio que nas águas a gente tem um barro atrapalha um pouco, né? Mesmo que seja menos barro, ele atrapalha um pouco, né? Mas na seca a gente acaba tendo uma grande vantagem de ser um período de maiores ganhos. Tá? Esse ano, por conta de não ter mais o feno disponível na propriedade, esse feno era um saldo de produção da água tirada, tá? A gente, então, viabilizou a dieta com o bagaço de cana, né? Tem a água tirada está instalada em Maracaju, tem várias usinas próximo, tem uma disponibilidade boa de compra desse ingrediente, e aí a gente trabalhou com 3 passos de dieta somente, né? Entrando com 22,6% de bagaço na matéria seca, depois de 10 dias baixando para 15,1% e depois de 10 dias baixando para 9%, até o abate. Tá? Então a dieta ficou com 2% do mesmo núcleo, Fosbov Confinamento Crina, isso já na matéria natural, ou seja, como é carregado no vagão. A ureia praticamente 1%, casca de soja baixou bem porque a disponibilidade já era menor, torta de algodão 15%, o milho aumentou sensivelmente 51% na matéria natural, 15% na matéria natural de bagaço e 12% de água, mostrando aqui também que a água é fundamental nas dietas com bagaço de cana, certo? E aqui os resultados de 2015, né? Os animais entraram bem mais leves, né? Ou seja, porque entrou mais cedo esses animais do que o ano 2019. No entanto, foram para o abate com um peso bem interessante também, 557 quilos, com um rendimento de 55,2%. Por que esse rendimento um pouco menor que o ano 2019? Porque aqui 29% desses animais eram fruto de cruzamento industrial. Então a gente sabe que cruzamento industrial, o rendimento cai um pouco em relação ao Nelore, né? E a gente vê aqui um ganho de peso também um pouco menor, fruto também de que teve o desafio do confinamento no período da chuva, porém com um ganho de peso de certa forma interessante, 1 kg beirando 1,6 kg, um GDC de 1,28 kg, né, fruto de um rendimento um pouco menor e também um período maior de confinamento. Foram 126 dias de confinamento, por consequência de entrar os animais um pouco mais leve, né? A diária é um pouco maior, porque aqui a gente já pegou milho num preço
de um patamar maior esse ano, né, todas as commodities, porque mesmo que o milho é do Grupo Água Tirada, a gente coloca o preço de mercado, né, ou seja, a lavoura está vendendo milho para a pecuária, né, então não tem como ser diferente. E aqui o custo operacional também 10% acima do ano passado, fechando uma diária aí de R$ 11,40, né? O custo do animal, do quilo vivo, já de 5,10 do ano passado para 7,50, e mesmo assim está bem menor do que está atualmente, né? Porém, a venda também bem menor do que está atualmente. Fechou na média de R$ 211, praticamente 212, e hoje a gente está no mercado aí de 255 e firme, já com o negócio em São Paulo aí saindo hoje a R$ 270, né? Mas mesmo assim a gente vê o quê? Que teve uma rentabilidade de R$ 240 por animal, né? Um resultado de R$ 240 e uma rentabilidade de 5,9. O que a gente percebe? Uma rentabilidade ligeiramente menor que o ano passado, porém em valores absolutos, R$ 50 praticamente acima do que foi aferido o ano passado. E a gente sabe que o que paga a conta é valor absoluto. Embora a rentabilidade é um indicador muito importante, mas a gente sabe que o que paga a conta é os R$ 240 por cabeça, né? Então saiu de 190 para 240. Isso mostrando o quê? Que embora teve uma grande valorização, o gado magro, teve uma grande valorização, as commodities, né? No caso milho, farelo de soja, ureia, todos os ingredientes, a receita acompanhou. Nós estamos num patamar de valor de arroba muito interessante nos dias de hoje, mostrando a viabilidade do confinamento. E aqui, falando desses dois volumosos que a gente trabalhou, tanto 2019 quanto 2020, o feno comprado é uma situação bem interessante, né? Os dois volumosos são comprados e o bagaço de cana também, tá? Você não precisa plantar nenhum hectare para produzir, você compra na hora conveniente, né? As vantagens do feno: inclusão mínima na dieta, fibra de alta efetividade, excelente adaptação inicial, isso é muito interessante, até confinamento de vacas de descarte tem uma grande aceitação com o feno, e preço por tonelada de matéria seca bem competitivo, né? As desvantagens: armazenamento criterioso para evitar fungos e mofos, dieta exige alta proporção de concentrado, ou seja, tem que ser competitivo na compra de concentrados, disponibilidade restrita em certas regiões e tem que trabalhar com vagões adequados, não é qualquer vagão que se trabalha com feno, ok? E o bagaço, as vantagens: fácil armazenamento a céu aberto, baixa inclusão na dieta, fácil mistura na dieta, preço por tonelada de matéria seca competitivo também. E as desvantagens: constante variação na matéria seca, dieta exige alta proporção de concentrados, disponibilidade restrita em certas regiões e adaptação exige protocolo ajustado, certo? A água é um item extremamente importante em ambos os volumosos, tá? Para melhorar a qualidade de mistura, melhorar a matéria seca da dieta e, consequentemente, a aceitação e o consumo dos animais, né? Uma questão muito interessante do confinamento da água tirada são as balanças de passagem, como foi mencionado anteriormente. Igualmente existe no Centro Experimental da Fazenda Caçadinha, que fica em Rio Brilhante, cidade vizinha até de Maracaju, né, onde tem um confinamento digital que tem várias mensurações para a gente avaliar o comportamento dos animais frente a várias tecnologias que a empresa tem à disposição. E a gente já vê essas ferramentas sendo utilizadas por confinamentos comerciais, como é o caso do confinamento da água tirada, tá? Isso tudo é fruto de um objetivo de ter a pesagem diária dos animais, de forma involuntária, eles passando por essa balança, e a gente conseguir alcançar o ponto ótimo de abate de cada animal, consequentemente o ponto ótimo de abate do lote confinado, ok? E o que buscar no futuro do confinamento da água tirada, né? É uma constante evolução nos indicadores zootécnicos, frente a uma grande genética que existe na fazenda, né? Foco em diminuição nos custos de produção, e quando eu falo custo de produção, em diminuição, eu não estou falando em diminuir
investimento, e sim fazer investimentos mais assertivos, né? Melhoria na qualidade do produto final, né? Ou seja, avaliação genética e nutrição ajustada, e constante melhora na qualidade de vida dos profissionais envolvidos no processo produtivo. Isso é uma grande preocupação do grupo, desde do peão vaqueiro até o gerente, diretor da propriedade. Cada vez mais a gente vê o pessoal engajado em melhorar a qualidade de vida do um todo. Eu acho que é o grande objetivo de qualquer projeto empresarial, é gerar qualidade de vida para quem toca esse projeto, né? E aqui, para terminar, eu trago aqui o portfólio, um grande portfólio hoje que a DSM tem dos produtos Tortuga para confinamento, produtos sem ureia, saindo com menos tecnologia, Fosbov Confinamento Plus, indo até para o Fosbov Confinamento Crina High-D, a nossa última versão de tecnologia, nosso produto mais top de mercado, né? Produtos com ureia do confinamento 10 até o Crina Rumstar N. Né? Então, é um grande portfólio de produtos, além de fórmulas clientes, quando é necessário, mas a empresa está engajada nesse segmento para promover o máximo de produtividade possível. Ok? Eu vou agora chamar com vocês, agradeço aí a atenção de todos, eu vou chamar com vocês agora a Lígia Pimentel, né, da Agrifato Inteligência de Mercado, que vai passar uma mensagem para nós muito atual sobre as tendências de mercado, e com certeza a gente sai daqui hoje com muito mais informação do que a gente iniciou essa apresentação com toda a equipe aqui. Muito obrigado. Lígia, a bola é com você agora. Um abraço. Boa noite, pessoal. Obrigada, Alessandro, pela apresentação aí. Já queria aproveitar e parabenizar pela apresentação anterior aí da Gabriela. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção na apresentação, né? E só um detalhe, pessoal, por favor, me corrijam aí se vocês não estiverem me ouvindo bem alguma coisa. Mas achei um detalhe muito legal, né? Tem uma coisa que a gente não compra. Acho que além da competência, que fica clara aí nas duas apresentações, que são complementares, eu acho que tem uma coisa muito legal, que é tradição, né? Tradição é uma coisa que a gente não compra. Então, queria parabenizar aí pela tradição do grupo e pela persistência e o investimento de se fazer uma coisa com tanta história, né? Uma história tão bonita. Então, meus parabéns aí. Então, eu queria novamente dar boa noite, né? Eu recebi um desafio aí da equipe, que era... além de falar sobre mercado e tendências, que é uma coisa que o pessoal procura muita gente para falar sobre o mercado em alta, né? Mas não como projeção, sobre como otimizar a comercialização. Então, o que a gente faz com o mercado em alta, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso aí para frente. A gente tem sentido uma demanda crescente e diria até que um pouco disruptiva acerca das ferramentas de gestão de risco de preço, né? A preocupação do pecuarista em comercializar melhor, né? E não ficar muito perdido aí nesses movimentos mais violentos que o mercado tem feito, né? No ano passado a gente promoveu uma pesquisa de mercado, né? Vou começar a passar aqui para vocês acompanharem, né? A gente perguntou para mais de 900 produtores rurais quais são as principais dificuldades enfrentadas por ele no negócio, né? E o que a gente mais escutou aí, dessa amostra é que 47% falaram para a gente que o problema está nos preços, né? O grande desafio aí na gestão do negócio tem sido os preços, tá? E quando a gente perguntou quais ferramentas de RED, de gestão de risco de preço, eram utilizadas, se você juntar aqui, né, mercado a termo, né, mas aquela venda só com escala fixada, né, se você juntar com as pessoas que responderam que utilizou no passado, mas não usa mais ferramenta de gestão e que nunca utilizou, isso aí dava aqui, juntando tudo, 56% da amostra. Tá? Então, dos 47% que apontam o preço como um desafio grande, mais da metade dessa amostra não se utilizava de nenhum tipo de ferramenta. Então, ficou, primeiro, pontuado aí uma questão importante, né? As pessoas não fazem isso, depois a gente foi mais a fundo, perguntou por que elas não faziam, e é porque elas não sabem utilizar,
né? Falta tempo, não sei utilizar, nunca me aprofundei, enfim. E eu queria trazer para vocês a importância de buscar isso. Obviamente, meia hora não vou conseguir falar aqui como isso é feito, né? Nem quais as ferramentas, como melhor utilizar, quais os gatilhos para entrar, para sair de uma operação, mas eu acho que eu vou trazer aqui uma reflexão, que eu acho que é importante, né? Então, olha só que interessante, né? Desculpa que acho que a apresentação ficou um pouquinho desconfigurada aqui, pessoal, mas vocês vão entender. A gente tem uma coisa muito interessante, que quando a gente compara o que aconteceu com o índice de preço das commodities alimentares, tá, de 94 para 2019, se a gente observar de perto, houve uma alta, uma variação. Os commodities alimentares é onde nós estamos inseridos, né? Soja e milho entra aí também, mas basicamente é o que a gente chama de commodities renováveis, porque tem safra, tem ciclos produtivos. A gente consegue colher e plantar de novo, a gente consegue abater um animal, fazer a vaca reproduzir e repor esse animal e produzir de novo, né? Então, teve uma alta aí nesse período de 94 a 2019 de 59%. Mas quando você olha outras commodities que não são renováveis, como, por exemplo, commodities metálicas, então um vergalhão de ferro, né, uma tonelada de cobre, que são commodities, por exemplo, que compõem o custo de produção, elas subiram 121% no mesmo período, né? E quando a gente olha para as energéticas, 127% no período. E quando a gente olha para o petróleo, que é basicamente todo o combustível que a gente usa, né, porque todos os outros combustíveis são atrelados ao petróleo, 177%. Ou seja, em primeiro lugar, por que isso acontece? Porque a gente consegue ganhar eficiência produtiva, né, produzir mais uma mesma área. Segundo, porque a gente fala de commodity renovável, enquanto as outras não são, né? Apesar de que, se a gente pensar em commodities energéticas, a gente tem sim commodities renováveis sendo utilizadas para produzir commodities energéticas. Mas, né, as demais compõem o custo de produção das alimentares. Então, como elas sobem mais do que as alimentares, a gente constata, em primeiro lugar, agora eu vou entrar bem especificamente no boi gordo, que o que acontece com a margem líquida sobre a venda de uma arroba de boi gordo ao longo do tempo é isso aqui. Nós já sabemos disso, tá? Na prática, quem cuida da gestão, quem procura informação, já sabe disso aqui, estou demonstrando. A gente perdeu 68% da margem líquida sobre a venda de uma arroba de boi gordo em São Paulo, que é a praça balizadora, por isso que eu estou falando de São Paulo, tá? Da década de 90 para cá, né? E agora, falando especificamente da pecuária, um dos principais motivadores disso ter acontecido é essa aqui, ó, esse problema aqui, ó, chamado reposição. Tá? Também está desconfigurado aí, pessoal. Mandei a apresentação na hora de postar e ela ficou desconfigurada, mas vou descrever tudo para vocês, tá? Então, quando a gente fala principalmente em bezerro, ele é um dos grandes culpados disso aí que a gente está vivendo agora, né? Especificamente no mercado boi gordo. Então, vou contar um pouquinho da história do bezerro, né? Do que tem acontecido com a relação de troca ao longo dos últimos anos. Da história da relação de troca no Brasil, ela é consequência da construção da pecuária brasileira e precisa ser analisada assim, de acordo com a realidade dos últimos anos. Tá? Então, se a gente fizer uma análise mais aprofundada do passado, a gente consegue entender para onde que nós estamos indo nos próximos anos. Tá? Então, o Brasil, quando foi descoberto lá em 1500, né, os portugueses chegaram aqui, encontraram um ambiente de natureza extremamente hostil, né? Lembra aquela minissérie que passava na Globo, chamava A Muralha? Então, a muralha se referia exatamente à Mata Atlântica, né, que eles teriam que atravessar para poder adentrar aí o país e explorar. Então, a gente tinha uma flora e uma fauna extremamente ricas, temperaturas tropicais, né, um bom ambiente para se produzir, para se explorar, mas era complicado para caramba expandir para o interior do país, né? Expandir aí a exploração para o interior do país. Então, tinha poucas alternativas tecnológicas disponíveis, né? Zero infraestrutura, conhecimento extremamente limitado sobre o que estava por vir aí nessa descoberta, né? Então, nada mais óbvio, nada mais natural do que entrar a cavalo e ocupando as áreas com pecuária de cria. Então, o bezerro e a vaca, naquela época, eles não eram utilizados, obviamente, para fazer carne. Eram também, mas não era o objetivo principal, né? A principal vantagem da pecuária naquele período é que a produção podia caminhar pelas estradas ruins, né? Que a gente conhece aí por comitivas, desde o descobrimento do Brasil, então.
Então, a pecuária ajuda a contar a história do Brasil, muito interessante isso, tenho muito orgulho disso, por sinal, quando eu falo do que eu faço. E é por isso que a gente tem uma aptidão absoluta para a pecuária aqui no Brasil, né? Então, por que, por exemplo, China e Rússia não conseguem estabelecer uma produção pecuária relevante? Eles têm ali seus problemas, seus grandes desafios geográficos e climáticos, mas eles também têm um problema grande de aptidão, né? Então, primeiro veio a pecuária, depois vieram as estradas e depois vieram as cidades no Brasil. Então, praticamente em todas as regiões abertas no Brasil, a gente teve a pecuária entrando antes, né? A pecuária, portanto, era considerada uma operação imobiliária, não tinha um grande interesse na produção de carne, a produção de carne ali era uma consequência, né? Mas o objetivo era manter as áreas ocupadas com essa atividade, né? A partir, primeiro, da década de 50, 60, a gente estabilizou os avanços sobre áreas de fronteira, né? Isso não pôde mais acontecer no Brasil. A gente começou a estabilizar ali os avanços, principalmente depois da década de 70, né? Com o advento aí, a interferência do Plano Real na economia, a estabilização econômica, a interrupção da hiperinflação, né? A gente teve também uma mudança de patamar de consumo no Brasil, né? Então a gente não precisava mais abrir novas áreas, buscar novas áreas para compensar uma parte aí da inflação que corroía o poder de compra do brasileiro, e a gente começou a estabilizar nessa virada de chave aí da década de 1950 até 1990, a gente começou a estabilizar o avanço sobre novas áreas, e a gente começou a estabilizar as fronteiras do Brasil, as áreas de floresta e as áreas produtivas, né? Começou a ganhar um ritmo muito menos acelerado a partir daí, o avanço sobre novas áreas. Tá? Então, essa estabilização econômica, ela, cara, foi muito interessante, foi muito legal também, porque a partir daí a gente começou a ficar mais interessado em produzir carne do que em manter os rebanhos para ocupação diária, né? Fora a chegada de outras culturas também. E o que aconteceu é que a partir do momento em que a gente ficou mais interessado em produzir carne, tivemos que aumentar a produtividade, né? A relação de troca começou a se estreitar muito. Que a partir hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma relação de troca de 2,16 bezerros com a venda de um boi gordo, né? Então, aqui é a evolução da relação de troca no Brasil, né? Hoje a gente chama também de ágio do bezerro. A gente perdeu aí, nesse período da década de 90 para cá, 35% do poder de compra, né? Do pecuarista aí sobre o boi gordo, sobre a reposição, desculpa, sobre o bezerro. Então, esse aqui é um dos principais fatores que fazem a nossa margem apertar, né? Entre os outros que eu citei também, que estão totalmente relacionados ao custo de produção. Então, nós temos dois fatores de grande importância, né? Que estão apertando nossas margens, tornando a pecuária mais difícil. Nós temos também a volatilidade dos preços do boi gordo, tá? Que interfere também na reposição em alta. Se a gente considerar aí da década de 90 para cá, a volatilidade dos preços do boi gordo subiu quase 500%. Chama muito a atenção, né? E o que é a volatilidade? É a intensidade e a frequência com que os preços oscilam. Os preços sobem e descem, né? A gente mede isso. E a volatilidade, a gente chama isso de volatilidade, e a volatilidade ela é considerada uma medida de risco, tá? O quanto mais volátil um mercado mais arriscado ele é por consequência, né? Então, a gente tem um risco grande aqui. Primeiro, porque a gente tem que produzir mais numa mesma área. Segundo, porque a gente tem um mercado mais nervoso, mais volátil, que interfere também na reposição, tá? Eu venho compensando essa perda de margem ao longo do tempo. Então, se vocês observarem aí, a gente tem produzido mais numa mesma área, né? A gente tem aumentado a ocupação média da área pecuária no Brasil, isso é fato, senão a gente não estaria trazendo casos aqui como o da Gabriele, né, para mostrar para vocês. Então, da década de 90 para cá, nós vimos a ocupação média da área pecuária no Brasil crescer 25%, de acordo com o último censo de 2017. É uma ocupação, na média, baixa ainda. Obviamente que eu estou considerando a ocupação média do rebanho brasileiro e não a pecuária de alta tecnologia, né, que a gente conhece. Quando a gente busca informação, a gente conhece os melhores exemplos, né? A gente se afasta da média Brasil, mas a média Brasil ainda é baixa. Mas fato é que a gente tem conseguido melhorar essa ocupação. Não muito porque a gente quer, mas a grande maioria, falando da média geral da pecuária Brasil,
mas sim porque nós temos sido obrigados, né? Quem produz o que produzia na década de 70, de 80, em termos de volume na mesma área hoje, está morto, né? A gente precisa avançar, produzir mais para compensar essa perda de valor, né? Aumentar a produtividade, diluir custos fixos. E aí não tem jeito, tá? Então eu quis dar essa breve introdução para a gente ficar no clima aí do que eu vou trazer para vocês hoje. Conforme a gente vai afunilando, né? Nós estamos afunilando a pecuária. A pecuária ela é uma atividade mais arriscada hoje. Nós estamos começando a aproximar o risco da pecuária do risco que a gente conhece tradicional aí da agricultura, por exemplo, tá? Então, conforme a gente vai afunilando, vai chegando mais perto dessa base do funil, a pressão também vai aumentando. Então, a exigência não é só para se aplicar tecnologia, mas é a qualidade da tecnologia que você aplica, né? Se ela é adequada para o seu caso, e se você errar na aplicação de tecnologia, essa correção tem que ser feita muito rapidamente. Então, tem uma coisa muito importante aqui, né? E que é a chave para o sucesso de qualquer gestão hoje em dia, que é o diagnóstico econômico de uma propriedade, tá? Então, não tem outra solução hoje que não seja gestão. Toda decisão vai partir da gestão, né? Então, a gestão, para começar aí, do diagnóstico econômico da propriedade rural, ela traz o conhecimento profundo da empresa, né? Então, não adianta alguém chegar para mim e falar, Lígia, eu quero fazer gestão de risco de preços, tá? Então, como é que está o seu plano estratégico para o ano? Como que está mais ou menos o seu custo de produção? Ah, vou te retornar, não sei, está com o meu financeiro, ninguém sabe responder, esse custo de produção nunca chega. Então, assim, não vai dar certo a estratégia. Você não vai escolher a ferramenta correta para o seu caso. A gente tem algumas ferramentas disponíveis para fazer isso. A escolha dessas ferramentas depende disso aqui, que é o diagnóstico econômico, né? Então, você tem que ter hoje, eu estou falando do meu exemplo, né, que é a gestão de risco de preço. Você tem todo o resto aí da parte técnica da propriedade para você cuidar. Então, tudo isso, toda decisão que se toma vai depender do conhecimento profundo que a gente tem sobre a empresa, né? Quanto melhor esse conhecimento, mais qualidade ele tiver, melhores as decisões. Então, dados viram decisões ajustadas à realidade da propriedade rural, da empresa rural, né? Minimiza erros, ajuda a gente a buscar por eficiência e racionaliza decisões. Então, vou dar um exemplo aqui do que é racionalizar decisões. Em 2017, foi um caso bem emblemático, tá? Em 2017, eu tinha um cliente que ele estava com ele tinha dinheiro em caixa, tá? Que não significa ter uma boa margem, né, na operação. Então, ele estava com uma margem praticamente zerada. 2017 estava sendo um ano muito duro para ele, não só para ele, para muitos produtores. Tá? Ele estava com um custo alto. Quando a gente olhava para o mercado futuro, o pagamento estava assim, na rapa, não estava dando praticamente nada de margem para ele. Acho que dava 50 centavos por arroba na época, era muito pouco. Tá? E ele tinha caixa. Tá? Ele tinha caixa, e para a gente operar contratos futuros especificamente, a gente precisa de caixa, né? Então, ele tinha caixa, mas ele não tinha resultado para aquele ano. Então, como a gente projetava um ano desafiador, nós não imaginávamos que seria tanto, mas a gente sim vislumbrava um ano difícil, desafiador. Nós falamos, olha, você não tem dinheiro para investir em seguro, pagar prêmio, né? Termo, os frigoríficos não estavam fazendo, tá? CPR não ia dar tempo de emitir, que era uma outra ferramenta que ele poderia utilizar. Você tem caixa, vamos fazer contrato futuro? Vamos sair vendendo já no começo do ano, em janeiro? Vende sua produção, porque você está com uma margem tão curta que se o mercado cair mais um pouquinho e a gente não estava otimista, você vai transformar um 0-0 praticamente, uma pequenina, mínima vitória em um prejuízo, né? Então, esse é o racional, né? Ele tinha conhecimento profundo dos números dele, ele estava preocupado. Fora isso, o planejamento dele era tão bom que ele sabia que ele ia precisar desse caixa que ele tinha disponível em 2017 para quitar um compromisso em 2018. E se ele tivesse que usar esse caixa para assumir um prejuízo em 2017, ele não teria dinheiro para cobrir esse compromisso aí de 2018. Ou seja, ele estava pensando em 2018 já. Ele estava tomando decisões em 2017, pensando em 2018. Ele protegeu, fez todas as vendas. E 2017, acho que vocês já lembram o que aconteceu, né?
A gente teve aí uma queda de quase 30% para o valor da arroba entre janeiro e junho. Depois recuperou mais um pouco. Mas foi um ano horrível. Então, por ter conhecimento profundo dos seus números, ele racionalizou as decisões. Ele não ficou falando para ele mesmo, olha, mas vai que sobe mais um pouco, eu não vou travar um prejuízo, um 0 a 0. Não, ele se entendeu a sua necessidade e tomou uma decisão. Então, a gente parte daqui. É diagnóstico econômico. É o topo, o princípio de tudo, tá? Em segundo lugar, né, e assim, a partir do diagnóstico econômico, eu vou já tirar aqui por consequência que as decisões técnicas partem daqui, do diagnóstico econômico. Então, eu vou falar da minha parte. Segundo lugar, análise de mercado. Muito importante, né? Toda aresta, a parada aí se soma no final, ou seja, a análise de mercado a gente não acerta todas, mas ela ajuda muito a gente a também racionalizar decisões, né? Então, se eu tenho uma análise de mercado fidedigna, isenta, tá? Ela me ajuda a afinar a escolha pela melhor ferramenta de gestão de riscos, de proteção contra a queda de preços, né? Ou contra a alta dos custos dos insumos, vou falar para vocês dos custos de produção, tá? E me ajuda a racionalizar decisões também. Então, tem sido muito importante a análise de mercado nessa questão de gestão de risco de preços. E, por fim, a própria gestão de riscos, que é a escolha de uma ferramenta que te proteja contra a queda de preços e que te proteja também contra a alta. Por sinal, pessoal, uma observação assim muito importante, né? A única commodity no Brasil que tem a oportunidade, o único produtor no Brasil que tem a oportunidade de travar preço de venda e preço de compra é o produtor que está inserido na pecuária de corte. Se você tiver, por exemplo, se você for produtor de soja, você consegue travar a venda da soja, mas você não consegue travar a compra do fertilizante, tá? A compra do adubo. Você consegue travar dólar, mas é um pouco diferente. Se você for produtor de frango, você trava a compra do milho, a compra da soja, mas você não trava a venda do frango. Então, quem consegue englobar aí tudo que precisa, basicamente, é o pecuarista, tá? E aí, por fim, então, falei a gestão de riscos de preço, que tem como vantagens aí estabilizar o caixa da empresa, aumenta a previsibilidade de resultados, quantifica os ativos dessa empresa, que é uma coisa importante aí em pecuária de corte, atrai juros mais baixos na hora do financiamento, né, ou na busca aí por capital de giro, e é um termômetro de risco, tá? Então, isso aqui é o que eu chamo tríade de ouro. É onde está inserida a gestão de sucesso de uma propriedade rural moderna e atualizada, tá? E é daqui que a gente parte, tá? E quando a gente olha, agora vamos entrar de fato em mercado em alta. Quando a gente olha o preço do boi gordo no longo prazo, a história antiga do preço do boi gordo, tá? A gente pega lá desde 1954, que é a série de preços mais antiga que eu tenho aqui, e eu corrijo pelo IGPDI, não é o custo de produção isso aqui, tá? É o IGP. A gente vai ver os ciclos pecuários, né? Então, a gente sabe que o mercado ele se comporta em ciclos, né? Ciclicamente, e cada faixinha dessa de cor, né? Uma mais escura, uma mais clara, esse vermelhinho, indica para a gente um ciclo pecuário. Então, vocês podem ver que nós estamos agora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no 10º ciclo dessa série. Se a gente contar só as faixinhas, vai dar 9. Mas ali na década de 80, nós temos 2 ciclos que, por conta da desestabilização da moeda, da hiperinflação, né, da década perdida, nós temos 2 ciclos que a gente não consegue nem identificar qual que é qual, onde começa e onde termina. Então, aqui tem 2 ciclos que eu uni. Mas se você olhar para o final, nós estamos no 10º ciclo, tá? Nós estamos precisamente na fase de alta desse último ciclo, ou seja, os preços do boi gordo estão subindo acima da inflação, né? Estão se corrigindo, estão em patamares historicamente bons, tá? E se a gente considerar a média de preços de outubro do ano passado, a gente tem R$ 163 em São Paulo, tá? E hoje a gente está falando de um boi de 265 nominal, né? Tudo nominal, na média, sendo que já fiquei sabendo de negócio hoje que saiu a 270. Ou seja, nós estamos falando de um mercado R$ 100 acima do que nós visualizamos no ano passado, tá? Então, é uma alta que chama muito a atenção. Esse aqui é o gráfico que eu olho, quando eu olho para a Bolsa lá,
quando eu olho, desculpa, para o indicador CPEA, esse é o gráfico de longo prazo do indicador CPEA. Então, vejam aí que interessante o que aconteceu, tá? De 2015 para cá, né? A gente teve uma estagnação de preços nominais, né? Uma queda aí surpreendente em 2017, pelos motivos que vocês já sabem. No final de 2019, um grande, fortíssimo ajuste, né? Depois uma acomodação, uma correção e acomodação, tá? E depois os preços subindo de novo. Então, pensando a partir dessa alta, entre o final de 2019 e agora, de um ano para cá, como que a gente faz para proteger boi gordo no meio dessa alta? Né? Mercado externo fazendo bombar os preços do boi gordo, ajudando a gente, baixa disponibilidade de animais, né? Fase de alta de ciclo pecuário, falta bezerro, quer dizer que falta boi gordo também. Então, o que fazer, né? Por exemplo, no começo do ano, a gente escutava muito assim, compra uma put, né? O que é a put? Vou falar já melhor sobre isso. É o famoso seguro de preço do boi gordo, né? O seguro de preço mínimo. Só que lá em março, abril, né? A gente conseguia comprar um seguro 180, 185, quase R$90 abaixo do que a gente está negociando hoje, R$100 abaixo do que a gente está negociando hoje. Se eu comprei lá atrás um seguro de preço 185, paguei R$2 por arroba, que é o prêmio aproximado aí naquele período, ele já não vale mais esse seguro. Eu fiz um investimento, R$2 por arroba, ele não é mais válido. Então, esse ano, isso se eu fiz o seguro de preço mínimo. Se eu vendi boi na bolsa, eu já caí fora dessa venda. Se eu vendi boi a termo, eu estou chorando, chateado. Porque a gente teve um ajuste muito forte esse ano. Então, esse ano não foi o melhor para a gente ilustrar o head de venda. Né? Se eu olhar um mês atrás, o preço do boi gordo 230, entendeu? Depois passou para 250, agora nós estamos falando de 270. Então, o mercado está volátil. Né? E na volatilidade, principalmente na alta, quando pega uma tendência forte dessas, fica difícil a gente encontrar o momento ideal para conseguir travar os preços. Né? Se eu travei na metade do ano para entregar boi no final do ano, eu tô triste pra caramba, certo? Então vejam só que interessante, né? A gente tem essa questão aqui que faz com que aumente a necessidade de tornar de alta qualidade a análise de mercado, né? Trazer alta qualidade para a minha análise de mercado. O que a gente fez esse ano aqui na prática para os clientes? Tá? Na prática, a gente analisou o mercado milimetricamente, nós travamos praticamente nada, travamos muito pouca coisa, e a gente deixou o mercado andar. Falamos, vamos deixar o mercado andar. Eu estou muito preocupada com os custos de produção, eu estava extremamente preocupada, inclusive os clientes também, com a reposição, e a gente mudou o foco, a gente olhava o mercado boi gordo, né? Se houvesse um alongamento de escalas, se houvesse um enfraquecimento do preço da carne no atacado, a gente teria entrado aí protegendo, mas esse ano a gente travou praticamente nada, a gente deixou o mercado andar, tá? Óbvio que acompanhando de perto, se houvesse uma mudança aí de cenário, a gente estava acompanhando milimetricamente, tomaríamos um posicionamento rápido, mas para a venda do boi gordo a gente praticamente não agiu. Tá? E aí o que trouxe uma preocupação muito grande para a gente foi isso aqui, ó, tá? Foi que enquanto a gente olhava a valorização do boi gordo em torno de 58%, a gente observava o milho subindo 55%, o boi magro subindo 64%, o bezerro se valorizando 73% e o farelo de soja quase 100%. Então, o que chamou muito a atenção, a gente ficou muito mais preocupado com os custos de produção, né? Do que, de fato, com os preços do boi gordo na hora de vender, né? Na hora de se desfazer aí do ativo. Então, isso aqui foi uma perda de valor real aí que a gente visualizou da metade do ano para cá, principalmente. E esse gráfico é uma comparação com o fim de outubro do ano passado, né? Com a média de outubro do ano passado com o que a gente está vendo agora. Tá? Então, nós começamos a lançar a mão principalmente da trava dos insumos e dos componentes do custo de produção. Tá? O que a gente lança como trava, como ferramenta? Desculpa. Desculpa aí, pessoal, desconfigurou, tá? Também. Mas eu vou descrever aqui para vocês. A gente tem, em primeiro lugar, os contratos futuros, tá? Que basicamente é a bolsa, né? Todo mundo fala que opera a bolsa, é isso aqui.
contratos futuros que tem. Qual que é a vantagem dos contratos futuros, né? Eles têm uma negociação independente. Então, por exemplo, um exemplo extremo, né, para ficar ilustrativo. Em 2017, os frigoríficos não ofereciam contratos a termo para você poder vender. Contrato a termo, todo mundo sabe o que é, vou descrever também, mas vocês sabem o que é. Então, sem o contrato a termo, o que eu faço? Eu negocio bolsa, né? Vou para os contratos futuros. Eles têm regras claras de negociação, a gente precisa conhecer as regras para poder operar, mas tem regras claras, tem liquidez, não é a melhor do mundo, mas tem liquidez, dá para fazer negócio e é barato, né? Você precisa de caixa para operar, mas no fim é barato, né? No fim, esse caixa, se você precisar usar, ele retorna para você. É simplesmente utilização, né? E não queima de caixa. Então, é a utilização do caixa. Tá? Então, como desvantagem, tem isso, né? A necessidade de utilização de recursos para manutenção dessas operações. Então, e você precisa fixar o preço, você não participa da alta. Então, se eu tivesse fixado o preço, por exemplo, na metade do ano, lá em 220, 215, eu estaria muito descontente agora, porque os custos de produção subiram muito mais do que o boi gordo subiu nesse período, e se ele tivesse, principalmente se ele tivesse parado aí nos 215, vamos falar assim, tá? Dentro do ambiente de bolsa, tem também o mercado de opções, tá? Dá para eu negociar opções fora da bolsa, mas basicamente a gente encontra liquidez na bolsa. Então, o que as opções trazem para a gente como vantagem? Também, né, uma negociação independente. A opção é aquele famoso seguro de preço mínimo. Então, você compra lá o direito de vender boi. Se o boi na bolsa está 270, você compra o direito de vender boi em 255, paga um prêmio lá de 1,50 e se não cair, você não usou, né? É como se eu tivesse comprado o seguro, não tivesse batido o carro, e se o mercado subir, você aproveita a alta, né? Participa da alta sem problema. Então, é um seguro de preço mínimo que a gente chama. Na bolsa, ela tem uma negociação independente também, o mercado de opções, né? Também tem regras claras de negociação. Você participa da alta, né? Quando você compra opções, quando você compra, entre aspas, esse seguro de preço. Então, essa é uma grande vantagem da ferramenta. E você tem a possibilidade de diversas estratégias, né, na hora de aplicar. E aí a gente precisa entender um pouco melhor o funcionamento da ferramenta para compreender essas diversas possibilidades de estratégia. E como desvantagem, que as pessoas veem principalmente o custo elevado para a hora de comprar, né, na hora de comprar esse seguro. Algumas vezes falta liquidez, né, ou a liquidez encarece ainda mais. A falta de liquidez encarece ainda mais. E se você precisar fazer operações estruturadas, essas estratégias mais diversas, você precisa também utilizar recursos para manutenção dessas operações, ou seja, você precisa utilizar o caixa, né? Aí a gente tem outra ferramenta que é o mercado a termo, né? Então, o mercado a termo é barato, ele é pouco burocrático, é fácil de você estabelecer esse contrato com o frigorífico, não exige a utilização de recursos financeiros, então é prático, o mercado a termo ele é fácil, né? Ele exige menos comprometimento, vamos falar assim, menos envolvimento do produtor, né? Só que como desvantagem ele possui pouca liquidez, se eu quiser desfazer esse contrato no meio eu não posso, né? Eu dependo do frigorífico para fazer ele e eu tenho uma exposição de estratégia. Tem muita gente que não gosta de fazer termo para não entregar a escala para o frigorífico, tá? E por fim, nós temos aí principalmente agora um crescimento desse mercado, que é o mercado CPR, né? A cédula do produtor rural, que te permite aí, como vantagem, antecipação de recursos, né? Inicialmente ela é barata, vamos falar assim, e você pode atrelar a venda dos animais à operação. E aí na emissão da CPR, você já pode travar os preços. Então, você olha para a bolsa, fala, a bolsa está pagando 230, por exemplo, nesse momento, eu quero emitir a CPR e já travar os preços do boi gordo com a minha contraparte. Beleza, é possível, né? E como desvantagem, a gente tem juros ainda altos, né? A gente ainda não encontrou CPRs com juros mais módicos, aí, considerando a Selic hoje. Ela é um pouquinho mais burocrática, eu preciso ir atrás do banco, preciso ir atrás de alguma entidade que me viabilize essa emissão. E ainda tem poucos investidores, mas isso está mudando rápido, tá? A gente tem um cenário hoje que faz com que os investidores se sintam estimulados a diversificar o risco e ir atrás de um financiamento do agro, né? Para burlar essa Selic de 2% aí, tá? Então, essas aqui são as ferramentas que a gente consegue utilizar, tanto, principalmente na venda do boi gordo, né? Mas também na compra dos insumos. E aí vou trazer para vocês, né? Então, vamos voltar lá. Isso aqui é boi gordo em 2020,
né? A gente não protegeu praticamente nada de venda, falei para vocês. Daria para proteger com qualquer uma dessas ferramentas, mas, dado que cada uma aí pode limitar o seu ganho, né, ou a valorização, não foi uma estratégia que a gente encontrou esse ano e acompanhou o mercado muito de perto, porque estava muito difícil a gente tomar essa decisão. Eu falava, deixa o mercado andar. Eu tenho uma frase que é a seguinte: Lígia, qual que é o teto do mercado? Qual que é o limite? É uma pergunta que eu escuto muito. Eu falo, olha, o limite do mercado, o limite de preços, a gente só sabe depois que ele já se mostrou. Ninguém consegue adivinhar isso, né? Porque é uma conjunção de fatores. Se o mercado doméstico vai aceitar essa alta, né? O consumidor doméstico no varejo, se a gente vai exportar bastante, se tem oferta suficiente, se o dólar não vai influenciar. Então, a gente está fazendo uma pesquisa aqui, por exemplo, sobre... a gente estava sentindo falta, falando, olha, o que está acontecendo? Porque o varejo não está consumindo mais do que antes, está consumindo menos, tá? Para onde está indo essa carne? Então, a gente descobriu que está tendo uma demanda por delivery nos açougues, que está ajudando a escoar uma parte dessa carne que a gente não estava enxergando antes, porque é uma modalidade nova de negociação de venda, né? Importante, por sinal. Então, na venda, na hora da alta forte, da tendência, do forte ajuste de mercado, a gente põe a análise de mercado em prática, né? Olha o mercado mais de perto milimetricamente, tá? E deixa o mercado andar. Essa foi a nossa estratégia esse ano. Vocês poderiam ter usado qualquer uma das ferramentas anteriores, mas a nossa escolha esse ano foi essa, tá? Dessa maneira. Agora, hedge de milho, de custo de produção tradicional, né? A gente foi atrás de compra de contrato futuro, tá? Para garantir aí os preços para o período de entre safra do boi. Então, a gente começou a fazer compras aqui desde o começo do ano, tá? Desde abril, março, a gente estava fazendo compras. Mas a gente intensificou muito as compras a partir da flechinha azul. Muita gente não botava fé, tá? E olha o que aconteceu com o preço do milho depois, né? Por sinal, esse meu gráfico aqui está atrasado, porque ele é do dia 13. Agora já está bem mais alto do que isso. Então, vejam que interessante, né? Esse aqui é o milho futuro para novembro, certo? E a gente fez aí compra de contratos futuros, muita compra de contratos futuros, muita compra com o cerealista de milho a termo, né, para entrega lá na frente, tá? Inclusive, a gente está com algum problema aqui com cerealistas menores, né? Tem gente que comprou com trading, que tá tudo certo, mas cerealista que sumiu aí, porque quando o milho sobe muito, o cara some, né? Esse é o risco do contrato a termo, por exemplo, tá? E a gente comprou um pouquinho de opções também no caso de alguns outros clientes. Então, os insumos, assim, eles tomaram um papel enorme, né, bem protagonista nas operações de hedge, de gestão de risco de preços durante esse ano. Então, como eu falei para vocês, milho foi simples. Comprou, subiu. Então, foi muito bonito. E a gente, assim, estava começando a travar aqui, ainda estava incerto, né? Mas o milho não vai passar 50. Aqui a gente começou a vislumbrar um risco, intensificamos as compras, falamos, não, vamos encarar que o risco de superar 50 está muito alto, e o mercado foi embora, tá? Então, usando essas alguma dessas 4 ferramentas aí, dependendo do seu caso, e aí, como eu falei, vai depender da tríade de ouro, do diagnóstico econômico e etc. E aí, pessoal, para o boi gordo, né, tem uma tabela aqui que é muito interessante, que ela fala se travar na bolsa é eficiente ou não. E depende da praça, né? A praça, se a gente usa mercado futuro, tem que ter correlação, né? Com os preços de São Paulo, porque tudo que a gente trava na bolsa, a referência é São Paulo, e se o meu mercado, lá se eu tô, sei lá, no sul do Pará, eu preciso ver se no sul do Pará se o comportamento do boi gordo no sul do Pará tem correlação com o comportamento do boi gordo em São Paulo, para eu poder usar a bolsa para proteger os meus bois que vão ser comercializados no Pará. Então aqui, ó, não, tá meio desconfigurado também, mas é 0, alguma coisa, tá? Então vocês vão ver que em São Paulo, óbvio, as praças de São Paulo têm correlação altíssima com o comportamento do preço do boi na bolsa, que é o boi de São Paulo, então acima de 96%, 95%, tá? A partir daí, de São Paulo para baixo, são as outras praças. Então, MS funciona muito bem, que é o que a gente está falando aqui hoje. Minas Gerais funciona muito bem, Goiás funciona muito bem. Tudo acima de 0,7%. O que não funciona muito bem no Brasil é Bahia e Rio Grande do Sul,
né? Tem características produtivas aí que acabam, principalmente de escoamento de produção, de venda de carne, que acaba se afastando um pouco da dinâmica de São Paulo, e aí não conversa. Mas o resto do país, pessoal, tem uma referência muito boa de eficiência. Isso aqui, né, essa correlação, ela reflete a eficiência de se travar boi na bolsa, né, na hora de proteger o rebanho, tá? Então, pensando em boi gordo, né, boi gordo negociado na bolsa para proteger o meu boi gordo que está na fazenda, tá? Agora, tem outra coisa importante. Aqui não vai dar para ver direito, mas eu vou falar para vocês, vou descrever para vocês. Como é que funciona a eficiência dos contratos futuros, tá? Para proteger reposição. Essa foi uma pergunta, assim, que bombou esse ano, porque a reposição está um escândalo, né? Reposição, vamos dizer, a reposição está pornográfica. Então, a gente tem aí praças em que é muito eficiente travar a reposição, tá? E mais praças em que não é tão eficiente travar a reposição. Então, se a gente pegar o Paraná, por exemplo, é pouco eficiente. Mas vamos ser práticos aqui. Quando eu quero travar bezerro no MS, eu tenho uma correlação boa. Quando eu quero travar boi magro no MS, eu tenho uma correlação boa. 75% e 76%. Então, funciona travar boi magro no MS na ordem de 75%. Funciona travar bezerro no MS na ordem de 76%. Certo? Então, vejam aí que é possível utilizar contratos futuros de boi gordo na bolsa e contratos de opção, tá? Para travar a reposição que eu preciso fazer. Tá bom? Então, isso é muito importante, porque a gente focou muito nesse tema durante esse ano. Então, olha só que interessante, tá? Esse gráfico feioso aqui, ó, vou explicar para vocês, tá? Quando eu olho essas barrinhas verdes e vermelhas, eu estou olhando contratos futuros. Quando eu olho a linha laranja, eu estou olhando preço de balcão. Isso aqui é tudo São Paulo, é São Paulo contra São Paulo, mas isso aqui é preço de balcão, tá? Na laranja, e isso aqui é contrato futuro, ao mesmo tempo. Então, quando eu olho, por exemplo, a linha laranja abaixo da linha verdinha e vermelha aqui, dessa confusão, tá? Que a gente chama de gráfico de candle, é uma maneira de observar, eu estou entendendo que o mercado futuro está projetando, então isso aqui é mercado futuro, está projetando uma alta em relação ao que eu tenho no balcão do frigorífico hoje. Isso aqui é CPEA, né? A laranja, a linha laranja. Então, se vocês olharem ali entre fevereiro e março, vocês vão ver que o mercado futuro projetava uma alta. A partir do momento que entrou aí o maior pânico do momento da pandemia, né, esse momento dramático, o mercado futuro caiu muito, essas barras vermelhas bem longas aí, compridas, e o mercado de balcão ficou lá em cima, que é mais ou menos ali entre abril e maio. Então, vocês vão ver que inverteu. A linha laranja ficou acima e o mercado futuro ficou abaixo. Ou seja, o mercado futuro projetava uma queda relativamente forte, né, para os preços do boi gordo lá na frente. Tá? Então, eu estou falando que em abril o balcão estava em 200, enquanto o mercado futuro projetava 185 para outubro, né? O mercado futuro para outubro. Então, em abril eu negociava boi no balcão do frigorífico a 200 e o mercado futuro falava para mim que ia valer 190, 185 lá em outubro. Então, a gente enxergou aí uma super oportunidade, tá? Apesar do pânico da pandemia, de a gente não saber o que ia acontecer, né? No curto prazo, primeiro, nós demos uma sorte. A gente achava que o problema de circulação das pessoas ia durar menos do que durou, né? Em segundo lugar, a gente via que a disponibilidade de animais terminados era muito baixa por conta do ciclo pecuário. Tá? Terceiro, a reposição bombando, né? Retenção de fêmeas para a produção de bezerros no rebanho. Então não tinha muita disponibilidade de vaca também, porque estava todo mundo retendo fêmea. Então nós falamos, olha, se o mercado futuro está projetando uma queda, né, pode até ser que caia, mas depois eu acho que recupera até outubro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar essa projeção de queda, né? Se hoje eu tenho 200, o mercado futuro está falando para mim que outubro vai valer 185, deixa eu comprar contratos futuros para proteger minha reposição. Entendeu? Eu estou achando que esse mercado vai recuperar. E nós fizemos muita compra de reposição com essa estratégia.
Porque o mercado futuro inverteu, ele não projetava mais ágil. Ele falava para mim, olha, você vai comprar boi magro agora e o boi gordo lá na frente que você vai entregar vai valer menos. Quem que vai confinar com esse panorama? Ninguém, entendeu? É claro que depois o que a gente viu foi uma inversão, um otimismo exacerbado, mas naquele momento ninguém sabia o que ia acontecer. Chegaram a projetar aí intenção de confinamento em uma queda de 30% em relação ao ano passado. Então vejam só, a gente viu uma baita oportunidade de proteger o preço da reposição aí. A gente fez muita compra de boi magro aqui, ó, entre 185 e 195, né? E os preços futuros subiram e a gente recebeu esse ajuste positivo da Bolsa. Então foi uma estratégia muito legal, né? Que a gente colocou em prática em dias, em meses de mercado em alta, né? Então ao invés de eu ficar preocupado com a venda do boi gordo, que estava indo bem até, a gente ficou muito mais preocupado com o custo da reposição e o custo dos insumos, né? Outro exemplo, né? Se vocês olharem aqui esse gráfico, deixa eu pegar aqui, aumentar para mim aqui. Se vocês pegarem esse gráfico aqui, ele não tem aquela diferença do gráfico anterior, que estava muito mais interessante, né? Estava muito mais bonita essa diferença aí entre fevereiro e março, né? O mercado de balcão, a linha laranja estava bem abaixo da outra linha. Então, esse gráfico aqui está menos bonito, mas ele está bonito também. Então, se vocês pegarem o que estava acontecendo ali em julho, né? O mercado futuro também estava bem abaixo do balcão. A gente estava falando de um balcão ali de, deixa eu pegar para vocês, 220, enquanto o futuro marcava para a gente 210. Então a gente fez uma compra de reposição ali também e o mercado futuro só subiu. Agora a gente está falando de um mercado futuro de 280, tá? Então vejam bem, eu fiz uma compra de reposição considerando o preço do boi de 210 e o preço veio parar em 280. São R$70 de diferença, é impressionante, né? Essa oportunidade. E da mesma forma, a mesma coisa, a gente fez aqui ao longo do ano todo, isso aqui é reposição do ano que vem já, tá, pessoal? Isso aqui é o que aconteceu até a semana passada com o boi de maio de 2021. Aqueles exemplos anteriores que eu dei eram o preço do boi gordo que aconteceu esse ano agora. Agora eu estou trazendo a projeção para o que tá acontecendo, vai acontecer no ano que vem. Semana passada a gente começou a comprar reposição maio 2021 com preço de 250. Agora hoje já bateu 266. Então já estamos ganhando R$15 por arroba aí na compra dessa reposição, tá? Quando a gente fala de ciclo pecuário, esse definitivamente não é o melhor momento para repor, né? Principalmente se eu estou falando de bezerro, que eu estou retendo vacas, ou seja, estou potencializando a minha produção de bezerros, né? E daqui 2 anos a gente acha que esse mercado vai começar a inverter. A gente não subestima absolutamente o poder e a influência do ciclo pecuário sobre os preços. Ela sempre aparece mais cedo ou mais tarde. E nós estamos retendo vacas e novilhas também a gente começou a reter ano passado, apesar da taxa de abate de novilhas ser bem alta historicamente. Mas, né, quando a gente soma vacas e novilhas e considera aí o abate de fêmeas, nós estamos retendo fêmeas no rebanho em relação à média histórica, o que significa que nós estamos apostando na produção de bezerros, porque o bezerro está em alta, porque a margem da cria é a mais alta dos últimos 15 anos, né? Então isso estimula a produção de bezerros e a gente vai ter um reflexo disso. Então, repor nesse momento não é o melhor momento agora para repor. Já foi o melhor momento de repor, foi lá em 2017, 2016, né? Foram anos interessantes. Agora não é a hora. Claro que dentro da dinâmica da propriedade, do que eu tenho que fazer ali para continuar girando, não é fácil fazer isso que eu estou falando aqui agora. Agora eu reponho, agora não. Todo ano eu preciso bater boi, todo ano eu preciso produzir, né? Mas esse é um papo mais profundo para uma outra palestra. Eu acho que poderia durar umas 2 horas essa palestra para a gente falar de ciclo pecuário, de como trabalhar com essa reposição. Mas, para quem precisa repor, olha a oportunidade aí. A gente fez compra de boi magro, entre aspas, né, com preço de boi gordo de São Paulo semana passada 250. O boi gordo está batendo R$266 hoje, tá? Então, sempre que eu olho para o mercado futuro, quase sempre, né? Eu preciso combinar com análise de mercado e projeções bem feitas. Mas quando eu olho para o mercado futuro, eu acredito que a reposição ainda vai ficar firme, e eu olho para o mercado futuro me projetando preços mais baixos do que eu tenho hoje, entra aí uma oportunidade, né, para a gente avaliar com cuidado a compra de contratos futuros para proteger a reposição, a compra da reposição. E, então, é nisso que a gente tem focado. Então, mercado em alta,
né? Significa que a reposição e normalmente os custos de produção também estarão em alta. E aí entra o foco total na gente proteger os custos de produção. E vou falar uma coisa, proteger custos de produção, porque boi gordo eu preciso vender antes da hora, né? Protegendo ou não, isso é uma coisa muito pontual. Agora, eu proteger os meus custos de produção, olha, me dá uma vantagem enorme, enorme, na hora de desenhar aí o meu resultado na atividade, a minha margem sobre a venda, meu resultado operacional principalmente, tá bom? Então, eu queria finalizar aqui e agradecer pela atenção. Acho que eu cumpri aí o horário planejado, mais ou menos. Tá bom? Obrigada aí, estou à disposição para as perguntas já. Até já. Boa noite, pessoal. Eles falam uma frase, né? Falam que o tempo é cruel, e é verdade, né? Um assunto tão bom, tão pertinente ao momento, e tão bem explicado aí pelas três pessoas que palestraram, né? E a gente respeitando um tempo aí, eu vou fazer uma pergunta para cada um. Vou começar com uma pergunta aqui para a Gabriele. Gabriele, primeiro parabenizar você e agradecer por você apresentar essa história de tradição, como disse bem a Lígia aí, né, da tua família. E para nós todos é uma motivação escutar isso, né, um bom exemplo, né? E assim, o pessoal mandou algumas perguntas aqui e eu selecionei uma que eu acho que é bem interessante. O mercado de carne, né, prêmio, cresce a cada ano, né? Quais os projetos futuros, Gabriele, da água tirada, né, para acessar cada vez mais esse mercado? Legal, muito obrigada, Marcelo, obrigada, pessoal, pela excelente pergunta aí. Então, a gente vê muita perspectiva, né, nesse mercado realmente. A gente entrou testando um pouco, né, vendo se isso realmente ia dar certo, e hoje a gente tem visto, né, que tem tido resultados, que o pessoal está procurando, tem demanda, a gente não tem conseguido atender essa demanda hoje, então a gente tem feito um trabalho hoje para aumentar essa oferta de animais no padrão que as casas de carne estão curando, e o nosso plano é que a gente tenha uma marca própria, né, a gente explore mais essa questão da tradição, de todo o trabalho que a gente tem feito como Grupo Água Tirada, que isso também possa estar estampado nas nossas peças de carne aí. Legal. Obrigado, Gabriele. Com certeza vai ser sucesso aí. Bom, dando continuidade aqui, pessoal, não menos importante aí, já parabenizando também o Dr. Alessandro Dossi aí, excelente apresentação, como sempre, de uma competência ímpar, né? Dossi, o pessoal perguntou aqui algumas perguntas, são bem interessantes, mas eu vou fazer uma que eu acho que vai abordar aqui, né? Então tá aqui, o confinamento a cada ano se torna uma estratégia muito interessante para os pecuaristas. Quais os principais pontos, né, que devemos levantar para implantar um confinamento em uma propriedade? Bom, Marcelo, essa é uma pergunta bem ampla, talvez deveria responder com uma apresentação, mas tem alguns pontos fundamentais que a gente sempre considerou para o sucesso do confinamento, né? O primeiro ponto que o produtor tem que avaliar é a viabilidade e a sustentabilidade dessa ferramenta dentro da sua propriedade, né? Ou um boitel, por exemplo, ele tem que avaliar muito bem a viabilidade e sustentabilidade desse negócio dentro da sua região, né? O segundo ponto é ele planejar muito bem as instalações e os equipamentos que ele vai investir para iniciar essa atividade, tá? Terceiro ponto é planejamento de perfil de dieta e, consequentemente, o tipo de aquisição que ele vai fazer de ingredientes, quais são as disponibilidades de ingredientes que ele tem na região, o que ele tem um diferencial maior competitivo em produzir ou comprar ingredientes prontos para uso, tá? E o quarto ponto fundamental para o confinamento ter sucesso, que é um dos pontos, dos grandes gargalos, mas é extremamente fundamental, é a gente planejar muito bem a mão de obra e o manejo nutricional desse confinamento, né? Ou seja, quem são as pessoas que vão ficar encarregadas de tocar esse confinamento no dia a dia em todas as pontas, na liderança, na administração, no executivo, né, no monitoramento, na consultoria, quem são essas pessoas que vão estar no dia a dia atendendo de fato esses animais confinados.
Então, são esses 4 pilares aí que eu considero importantes para o confinamento ter um sucesso, Marcelo. Valeu e parabéns a todos aí pelas brilhantes apresentações. Ok, Dossi, muito obrigado. E finalmente aí, para perguntar para a Lígia, e já parabenizando, Lígia, excelente apresentação. Eu acho que a gente poderia ter uma apresentação sua por mês, né? Durante o ano que vem, porque seria fantástico para todo mundo que assiste aí. Muito bom. Bom, eu ia adorar, obrigada. Nós também, pode ter certeza, viu, Lígia? Pessoal, aqui tem uma pergunta, Lígia, que eu acho que, se você falou disso, mas eu acho que aqui o pessoal quis saber os primeiros passos, né? Então perguntaram o seguinte: quais os primeiros passos para o produtor que quer se beneficiar, né, com as ferramentas de proteção das commodities agrícolas, né? Por exemplo, arroba, bezerro, grãos. Quais seriam os primeiros passos, né, para quem nunca mexeu com isso, né? O que você aconselha? Olha, eu falo que o gestor ele não precisa fazer tudo, mas ele precisa entender tudo, né? Então, eu era nova, né? A gente vem de família de produtor rural e meu avô que tocava fazenda, né? Começou a fazenda lá. E ele viu uma cerca mal feita, ele descia da caminhonete para ensinar a fazer a cerca direito, né? Na hora que os caras estavam fazendo lá a cerca. E eu lembro que uma vez ele foi botar a mão na cerca, acabou cortando a mão, disfarçou, limpou a mão ali rapidinho, mas ele sabia o que ele estava falando. Então você não precisa saber, você não precisa fazer, né? Você pode pedir ajuda de alguém, ou contar com um assessor, ou contar com um consultor, ou contar com alguém que trabalhe dentro da gestão da sua propriedade, mas você precisa entender. Então o primeiro passo é você buscar conhecimento. Como que funciona o mercado futuro, né? Quais são os riscos, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são as ferramentas, não só o mercado futuro, mas o mercado a termo, o que eu ganho, o que eu perco. Tem muita polêmica em torno do mercado a termo, mas às vezes ele é a única ferramenta que me sobra, né? Então, conhecimento, eu preciso entender, né, para depois eu poder decidir o que é melhor para mim, porque não tem só mercado futuro, não tem só bolsa, não tem só mercado a termo, não tem só mercado de opções, né? Então, conhecimento, em primeiro lugar. Eu acho que hoje tem muito material disponível, porque o uso errado de uma ferramenta boa, ele te atrapalha muito também. Ele pode até significar o fim da tua operação aí. Então, é isso, tem que começar por aí. E depois, eu te diria que uma coisa muito importante é praticar. Então, operar, né? De fato, entender como que funciona aquilo. A gente deu um curso recentemente e o final do curso foi pratique. A gente tem uma sala educacional lá em que todo mundo troca informação. As pessoas começaram a operar um contratinho de boi gordo, que são 18 animais, 330 arrobas mais ou menos, para ver o que acontecia, o que é um ajuste, o que é uma margem de garantia, o que acontece quando o preço sobe, o que acontece quando o preço cai, o que é uma conta na corretora. Então, aí praticar, né? Começar devagarzinho, se familiarizar, tomar suas próprias decisões. Então, acho que a informação, depois a informação carimbada aí pela prática, pela experiência prática, e depois a gente associar isso ao que está acontecendo na produção. Ok, muito obrigado, Lígia. Bom, pessoal, então, assim, agradeço a todos aí a participação, foi excelente o evento, parabenizar de novo a vocês aí que apresentaram, muito esclarecedor e motivador, né, as palestras aí, e eu dou por encerrado aí o evento. E agradeço mais uma vez e até o próximo ano aí, com certeza. Valeu, Marcelo. Obrigado a todos aí também. Eu queria agradecer a participação e acho que cumprimos com o objetivo do evento. E agradecer a todos os ouvintes aí que participaram e até a próxima. Um grande abraço a todos.